Amor, dá um comprimido daquele seu lá pra mim. Por favor. Comprimido? É, pra dores musculares, eu esqueci o nome. Diga. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe ainda uma vez, nos fortaleça e ilumine em nossa caminhada de aprendizado. Aqui, do Núcleo de Estudos Caio Arensuto, nós vamos falar hoje sobre o planejamento da reencarnação. Mauro, boa noite. Que Deus te abençoe. Fala para nós aí de imagem e de som. Silvana Cristina. Boa noite a todos. Vanessa Diana. Nós vamos iniciar o nosso aprendizado. O título da nossa lição de hoje, deixada por Kardec e explicada por Filomeno de Miranda, né? Esse amigo espiritual que vai um pouco mais profundo no entendimento sobre a codificação, né? Seguindo a ordem, né? Hoje estamos na terceira aula com o título O Planejamento da Reencarnação. E o Manuel nos diz uma coisa aqui importante. A planificação para a reencarnação é quase infinita e obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato a esse cometimento de voltar às lides terrenas, né? Então, é importante a gente observar
o raciocínio, o pensamento, as conclusões que esses estudiosos nos apresentam. Por que essa planificação é quase infinita? Porque existem planetas mais evoluídos do que o nosso, e nós já estudamos sobre um deles que é Júpiter, que lá nós podemos reencarnar por conta e risco. Boa noite, Eunice, tudo bem contigo? Ou seja, o espírito se prepara e vai para Júpiter. É claro que ele precisa ter as condições ideais para encarnar e reencarnar num planeta como Júpiter, né? Mas, em se tratando de planeta Terra, né? Como diria uma amiga minha, voltemos a pôr os pés no chão, né? Deixemos Júpiter lá no lugar dele e voltamos para o planeta Terra. A planificação para o planeta Terra e outros planetas igual ao nosso, realmente ela é quase infinita. Só que a gente tem que entender os critérios que partem das condições das conquistas morais e possíveis prejuízos, né, ocasionais. Por que ocasionais? Porque hoje a gente erra, sofre, aprende e não erra mais naquele ponto, né? Então veja bem aqui, na generalidade existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a maioria dos espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Miriam Antonieta, boa noite, que Deus nos abençoe sempre, né? E eu sempre vou agradecer a sua presença em nossa vida, e tenho certeza que Eduardo Ademário da Silva também te ama. Então, Kardec nos diz, né, que da volta do espírito à vida corporal há que se observar alguns capítulos: a infância, as simpatias e antipatias terrestres e o esquecimento do passado. São coisas fundamentais. Por isso é que precisa ter técnicos, né? Porque nós vamos ver que cada candidato é chamado a cumprir cursos. Boa noite, Benedita Aparecida, Edna Lima. Sobre o que é que ele vai fazer aqui na Terra. O que é que ele pretende aqui na Terra. Isso quando ele está com determinada condição, com algumas conquistas que lhe permitem, né, às vezes até escolher os pais, o meio ambiente, né, o tipo de estudo que ele vai fazer aqui, a profissão, tudo isso, os técnicos em renascimento vai orientá-lo, como acontece a todos nós, né? Então, de qualquer forma, todos nós voltamos ao plano terreno. Carlos Eduardo, boa noite. Assinalados pelas nossas próprias injunções evolutivas. Então, observemos, por exemplo, nós temos que agradecer quando reencarnamos numa cidade como São Paulo, quando reencarnamos numa cidade como o Rio de Janeiro, como Curitiba, falando em termos de Brasil, né? Nas grandes capitais brasileiras, e cidades como Paris, capitais de países europeus, ou como se diz, da América do Norte, ou América Central. Porque isso quer dizer
que na nossa programação nós já temos condições de viver em cidades como essa para melhor aproveitamento. Porque essas cidades apresentam para a gente uma estrutura de escolaridade maior, uma estrutura de emprego, uma estrutura de vivência material bem mais desenvolvida. Então, observa a necessidade do planejamento. E é claro, como diz o Manuel, toda planificação obedece a critérios que nascem das conquistas. Aquele que já evoluiu um pouco, aquele que aprendeu, como é que eu digo para os senhores e senhoras, aprendeu a administrar seu sofrimento, sua dor, sem reclamar, sabe, sem nenhum tipo de exagero, ou achar que não é, ou melhor, que foi prejudicado, que Deus está castigando. Aquele que tiver discernimento e equilíbrio na configuração da sua vida, na configuração dos seus movimentos existenciais, obviamente, numa próxima jornada terrena, ele vai ter maiores condições, vai ser observado melhores escolaridades, vai ser observado melhores empregos, né? Do ponto de vista que nasce naturalmente daquilo que se estuda, né? E nascendo numa cidade cuja estrutura social permite viver com mais qualidade de vida, implica também que o espírito aqui chegado saiba utilizar essa melhor qualidade da maneira mais sóbria, mais sensata que seja possível, né? Para, na medida do possível, na medida do seu esforço, ir conquistando mais e melhores condições para viver num planeta ainda, né, de prova e de expiação, né? E como disse um espírito outro dia, numa leitura que eu estava fazendo, ainda semi-primitivo. Então, nós observamos as pessoas que nascem em cidades ou vilarejos, vilarejo é uma palavra antiga, hein? Com deficientes nas suas injunções sociais, nos seus planejamentos, nos seus recursos. Observa que o desenvolvimento dessas pessoas são também mais difíceis, são também mais complicados, né? E eu tenho, por exemplo, até um exemplo. Papai foi convidado por um engenheiro para ir trabalhar na usina de Paulo Afonso, na usina elétrica de Paulo Afonso. Então, como médium, como praticante do movimento espírita, ele foi perguntar aos espíritos que faziam reuniões e se ele podia ir para a Bahia. Isso seria na Bahia, né? E os espíritos disseram para ele, não. Simplesmente não, né? Mais tarde nós vamos entender por quê. Isso aconteceu no ano de 1949, ele desencarnou em 1954, né? E seus filhos, como eu, meu irmão e o caçula, né? O caçula ficou aqui com 3 meses de idade. Imagina se ele vai para Paulo Afonso. Os recursos que já eram difíceis com a sua vida aqui, ele controlava tudo, né? Imagina lá, numa cidadezinha, num povoado, lá perto da usina de Paulo Afonso. O nosso desenvolvimento seria prejudicado por isso.
E aí, não é que foi proibido, foi esclarecido que isso seria prejudicial para nós, né? Então, se aqui na Terra nós planejamos algumas coisas para os nossos filhos, né? Como escola, lugar, o que eles podem, em termos de viagens, de relacionamentos, né? Imagina do ponto de vista espiritual, quando a gente está se preparando para vir aqui. Os espíritos enxergam, sabe, de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira muito mais profunda, onde as nossas necessidades de evolução, de reparos, serão atendidas de acordo com o ambiente que nós vamos nascer, de acordo com a família a que estaremos ligados, né? Então, nós observamos o quê? Como diz o manual, ao lado desse automatismo das leis de reencarnação, há programas e labores especializados para o atendimento de finalidades específicas. Então, por exemplo, tem um nosso amigo, Jesus amado, nós falamos aqui sobre o livro Nossos Filhos São Espíritos, né? E o Hermínio Correia de Miranda. Puxa pela memória, quando tem alguma coisa, você consegue pescar, né? Ele nos esclarece todo esse processo e a chegada. Ele faz o livro baseado no nascimento da sua filha, né? E no seu relacionamento conjugal, que de uma certa forma a gente enxerga nesse estudo do Manuel Filomeno as condições. Então, por exemplo, a mulher engravidou, ela tem um companheiro que gosta dela, que está dividindo as injunções da vida com ela, né? E que é um candidato a viver com ela até a velhice. Então, os dois vão planejando, vão se estruturando na medida do possível, né? Mais uma gravidez vai ter surpresas. Todos nós sabemos disso. Pode ocorrer, pode correr naturalmente até o desfecho final, com o nascimento da criaturinha, né? Como pode ter intercorrências a meio do caminho, né? Mas tudo nós planejamos aqui. Então, imaginemos no mundo espiritual como a coisa acontece. Então, o espírito precisa reencarnar, mas ele tem algumas pendências de relacionamentos. Não vamos nem dizer em termos de resgate, de cobrança, nada disso. Pendências de relacionamento. Então, ele precisa estar num ambiente em que ele possa resolver isso, a despeito daquilo que ele vai sofrer. Porque essas pendências pode trazer a ele algumas tristezas, sabe? Até alguns desencontros. Chega por aqui e começa a gostar muito de uma irmã ou de um irmão, né? Aí a gente entende que aquilo é afinidade, né? De repente, quando chegam lá na adolescência, começam as diatribes, começam como é que se diz? As aparas, né? Tem que um começa a sentir o outro nos seus sentimentos, nas suas intenções, né? E aí se descobrem, não sabem, porque a lei do esquecimento não nos permite, não sabem por que de repente surgiu um sentimento
de oposição. E aí, pais e toda a família adulta tem que aprender a contribuir para que esses dois se entendam, se resolvam. O Espiritismo vai nos esclarecer tudo isso. Ajuda-nos a resolver essas pendências, né? Ajuda-nos a ajudar os filhos a resolver essas pendências. Mas no mundo espiritual, o que acontece? Os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando nisso os melhores propósitos, apresentando os recursos que esperam utilizar, a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Então, o início do nosso planejamento, que obviamente vai ser analisado por esses técnicos que já sabem da nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura de conhecimento, do nível de cultura, do nível de sentimentos, de realidades espirituais que nós podemos suportar ou podemos desenvolver. Então, tudo isso é comparado, é somado, é medido para que se encontre a melhor condição para que a gente chegue nesse planeta, como é que se diz, e possa desenvolver. Então, nós sabemos, por exemplo, que tem famílias cujos pais não têm conhecimento nenhum. E o filho chega e avança em cultura. Por que esse filho veio nessas condições? Porque boa noite, Roseli. Porque ele tem afinidades espirituais com esses pais e a ele não interessa o nível cultural dos pais. Interessa o amor. Boa noite, Valdemária. E aí, com esse amor que lhe é doado, que ele vivencia, o que acontece? Ele vai fazer um desenvolvimento sensato, equilibrado, né, com prazer, porque ele tem na sua retaguarda pais que os amam, que o querem de alguma forma ali, que querem a sua alegria, a sua vitória, o seu desenvolvimento, né? E, na verdade, às vezes tem pais... Boa noite. Que bom, né? Quando a gente está trabalhando, né, Valdemária? O trabalho também é um evangelho, viu, Valdemária? Quando nós sabemos participar, desenvolver, aplicar e fazer pessoas felizes à nossa volta. Então, essa criatura, no inverso da situação, os pais com cultura, como se diz, com cultura bem desenvolvida, e o filho nasce com deficiências de entendimento, de desenvolvimento. Então, nós costumamos dizer que tudo tem uma razão de ser. E a razão de ser chama-se observação, educação, empenho, luta para que este filho desenvolva mais, o que seja possível. Os pais que têm muita cultura têm que oferecer essa estrutura aos filhos. Os pais que não têm vão receber dos seus filhos, em troca do amor dado, conhecimento. Então, é uma troca natural. Eu tive um amigo, quando eu morava no outro bairro, o senhor Luiz, acho que era Bernardo Aguirre, né? Um profissional da construção civil, que eu tenho amizade com seus filhos até hoje. E ele dizia para mim, quando a gente conversava, falava: Ademário, eu adoro quando meus filhos vêm me ensinar coisas. E os filhos, pelo que eu percebi, adoravam quando o pai ensinava a eles.
Então, era uma troca onde todos ganharam. Entende? Esse planejamento que a gente faz no mundo espiritual, ou sofre, porque se o espírito não apresenta condição nenhuma, né, mas tem que reencarnar, esse planejamento não vai ter muita opinião dele, não vai ter muito como se diz, o seu gosto, a sua... vai ser observado as suas necessidades de evolução sem que ele possa, como é que eu digo, dar opinião naquilo, fazer escolhas, não, porque ele não tem esse direito, né? Em contrapartida, por isso que nós estamos falando em candidato de nível médio de evolução, né? E serão encaminhados para uma experiência na Terra. Então, aquele que tem a felicidade de nascer numa família que já tem alguma estrutura espírita, alguma estrutura religiosa, alguma estrutura de entendimento fraterno, de amor, a tendência é que ele desenvolva com mais facilidade, né? Porque isso os pais vão lhe oferecer. Mas nós aqui, nós não sabemos, por exemplo, no momento, nós temos, eu e minha esposa, temos 3 filhos, né? O nosso garoto, infelizmente, foi mais cedo para o mundo espiritual. E aos pais não é dado, sabe, de maneira plena, a oportunidade de saber tudo o que foi planejado para os seus filhos. Ah, irmão, mas isso é injusto, né? Era o ideal que nós soubéssemos, né? Não, não é ideal. Porque enquanto a gente não sabe, a gente observa o desenvolvimento desses filhos, observa a sua personalidade, observa as suas tendências, né? Que, aliás, esse é o processo educativo, né? E não sabendo, né, o que foi planejado, nós vamos entender esse planejamento de acordo com o desenvolvimento que o filho aplica a si mesmo, né? Eunice, boa noite, que Deus te abençoe sempre. Então, veja bem, a criaturinha chegou. É um encanto, né? Movimenta a família toda. Quando é o primeiro neto, então, Nossa Senhora, a primeira neta, Nossa Senhora, movimenta todo mundo. É presentinho daqui, é presentinho dali, palpites de todas as ordens, né? Na educação da criança, no trato com a criança, né? As avós querem que seja assim, querem que seja assado, e assim sucessivamente. E até que a criança ganha uma certa idade, e pronto, aí todo mundo se equilibra e já não interfere muito, né, na educação da criança. Mas o que nós temos que observar? Na condição de aprendiz do Espiritismo, a gente vai observando que esse filho, que essa filha tem essa ou aquela condição, tem essa ou aquela tendência, né? E vamos, de algum modo, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa experiência, né? Vamos tentando ajudar a esse desenvolvimento. Eu costumo dizer para minhas filhas aqui, por exemplo, analisar as gerações. A geração de papai e mamãe, né? Quase, vamos dizer assim, ofereceu o que tinha. Então, papai era mestre de obra. Mamãe não tinha muito conhecimento de escolaridade, né? E isso vai depender, para interferir na vida da gente, depende de como nós planejamos e de como nós obedecemos aqui. Porque há espíritos, né, que
planejam, estudam, às vezes fica 3, 4, 5 anos planejando, reencarna, pronto. A lei do esquecimento envolve a todos nós. Mas esse esquecimento, ele não é pleno, absoluto, porque nós temos, como é que eu digo para os senhores, as nossas tendências, as nossas percepções, as nossas intuições que vão nos ajudar a fazer, a desenvolver aquilo que nós vamos desenvolver, né? Eu me lembro, quando eu era garoto, eu queria ser mecânico de automóveis. E eu nunca tinha ido numa oficina de conceito de automóveis. E olha, e trabalhei na Ford, por exemplo, né? Mas trabalhei na chamada metalurgia de transformação, né? Por que transformação? Porque a gente pegava o ferro, o aço e outros tipos de materiais e transformava em ferramentas que iam produzir o carro, né? Então, o que acontece? Os pais sabem de tudo isso. O meu bisneto está me chamando aqui para tirar a semente da mexerica dele, né? Boa noite, Milena, que Deus te abençoe sempre. Eu adoro quando você está por aqui. Você é mãe, né? O seu filho está aqui, ó, sentado à minha frente. Saber dessa programação é muito importante. Então, os pais vão ajudar nesse sentido. Mas observa a evolução do planeta Terra, a evolução da humanidade, a evolução das sociedades em que todos nós já participamos, né? Então, nós temos hoje, né? Quando ainda eu estava em atividade, as pessoas gostavam de fazer comparação dos Estados Unidos, da Europa, com o Brasil, sem respeitar o fato do Brasil ser um país novo, ainda é um país novo, né? Mas depois o tempo passa, aí a gente observa que a Europa continua sendo capaz de gerar guerras. Onde é que ela é melhor do que o Brasil, né? Alcione Monteiro, que Deus te abençoe. Os Estados Unidos, nós estamos aí hoje com um presidente que a gente não sabe até onde ele vai ajudar realmente o seu povo, né? Então, o que nós temos que pensar? Que independente do poder econômico desse ou daquele país, é preciso ter poder espiritual. E o poder espiritual só se conquista com estudos, com a religião. Infelizmente, algumas religiões ainda não cumprem tudo que se propuseram a cumprir em relação aos seus adeptos, né? Para nossa felicidade, o Espiritismo nos oferece tudo isso. Nós chegamos na casa espírita, como diz o André Luiz, a gente fica lá e tem a oportunidade de aprender. Nós chegamos zerados em termos de conhecimento espiritual e vamos adquirindo esse conhecimento e podemos amanhã ser presidente da casa. Ser presidente de uma casa espírita, nossa, parece que é muita coisa. Não, não é muita coisa não, é apenas trabalho. Dar prosseguimento àquilo que outros já iniciaram é uma tarefa que faz parte do nosso planejamento. Então, assim como na escola, nós vimos, a gente frequentou salas de aula de várias escolas, né? Escolas comuns, né? E escolas profissionais. As dificuldades que muitos tinham eram maiores do que a minha, em determinados pontos, eram menores do que a minha, em determinados pontos, as facilidades, e aí nós observamos as condições intelecto-morais
daqueles que estão participando conosco do mesmo curso. Só que nós só vamos perceber isso lá na frente. Enquanto a gente está na adolescência, né, a gente não consegue enxergar isso. Eu passei por uma experiência no Senai que eu não esqueci nunca mais. Que me fez aprender a observar as coisas em outros ângulos, né? Um professor de ciência social, uma vez nós entramos na sala de aula e tinha sobre cada carteira uma folha de sulfite virada, né? E ele disse, olha, sente no seu lugar e não mexa em nada. Obviamente, Senai é uma escola muito rígida, né? E a gente sentava e ficava lá quieto. Depois que todos chegaram, ele disse, agora pode virar. Eu vou citar só a mim. Quando virei, eu não entendi aquilo. Estava escrito um texto inteirinho. E aí ele pergunta, vocês sabem ler? Todo mundo responde que sim. Então leia um trecho para mim. Ninguém conseguiu ler, né? E por quê? Porque todo o texto estava escrito, vamos dizer assim, da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda, nós escrevemos da esquerda para a direita. E aí nós não conseguimos ler. E ele foi forçando para ver se a gente entendia alguma coisa, né? Então, se nós, eu acho uma palavra aqui mais fácil aqui, estava escrito assim, Otrobá, por exemplo, Otrobá. E aí ninguém sabe o que é Otrobá. Se você coloca no espelho, você vai ler aborto. E aí, ele, como é que se diz? Nos forçando a raciocinar no sentido de aprender a ler. No livro Poesias a Quatro Mãos, filhote? Não, né? Do Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga usa recursos de escritas, de passar mensagens, por exemplo, que ele usa, inclusive, trigonometria. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim meio, como eu diria assim, meio abilolado. Eu tive que ler mais algumas vezes para poder entender. Porque, por exemplo, ele escreveu um roteiro de fuga para uma namorada dele. E ela lia aquilo e seguia direitinho. Eu estou lendo e não estava entendendo como é que ela conseguia entender aquilo, né? Quem quiser, eu vou pedir para minha filha dar uma olhada ali na estante de livros e achar o título real desse livro para vocês lerem, né? Que depois eu fui ler O Homem que Calculava, porque tinha uma relação muito íntima nesse livro do Tomás Antônio Gonzaga com O Homem que Calculava do rapaz, esqueci o nome do autor agora. Então, na escola, isso aí foi em 1969, quando eu estava no Senai, né? E olha que eu já era meio rebeldezinho. Eu comprava aquele jornal O Pasquim, escrito por Milor Fernandes, por Ziraldo, Chico Buarque, esse pessoal todo aí, que era proibido. A ditadura não deixava, aliás, não deixava. Banca de jornal que encontrasse aquele jornal era fechada.
A ditadura não queria o brasileiro pensando, né? E esse pessoal do Pasquim abria a cabeça da gente assim, independente do que tinha lá dentro, né? E nos ajudava muito a entender o Brasil politicamente, o Brasil, como é que se diz, real, né? E eu demorei para entender como é que era aquele processo de leitura, né? Então, observamos que nós temos aqui dificuldades, nós temos aqui testes, nós temos aqui situações que nos são propostas para que a gente vença e cresça, né? No mundo espiritual, isso é muito mais dilatado, é muito mais amplo, né? Então, técnicos habilitados e dedicados programadores recorrem a técnicas especiais de avaliação e possibilidades que são apresentadas aos candidatos à reencarnação. Então, se nós tivermos que receber no planeta Terra espíritos mais evoluídos do que nós, essas criaturas serão treinadas. Se já estão mais evoluídas, Neymar, para que treino? Porque você vai mergulhar no mundo de prova e expiação, né? E esses programadores vão submeter os candidatos a demorados treinamentos de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade. Então, as pessoas dizem assim, nada acontece por acaso, né? Graças a Deus. O acaso precisava ser muito inteligente para ter qualquer influência na vida da gente, né? Porque tudo é programado. A natureza é um programa de vida. Observemos o nascimento de uma planta. Sonata de Amor a Quatro Mãos, da coleção de Tomás Antônio Gonzaga. Esse livro é sensacional. Além das coisas que eu já disse aqui, né, tem muita poesia, tem cálculo de matemática, né, que é muito gostoso de ler, né, além do ensinamento doutrinário que contém ali dentro, né. Então, aquele que tiver interessado, vou repetir aqui, ó. Sonata de Amor a Quatro Mãos. Muito, muito, muito legal esse livro, né? Então, minhas amigas, meus amigos, no mundo espiritual, nada acontece por acaso. É tudo trabalhado, é tudo programado, é tudo planejado. Porque fica a impressão que nós chegamos aqui e a minha mãe deu a luz. Qual luz? A criatura ficou 9 meses presa dentro de um ventre. Aí quando sai, obviamente, ele enxerga a luz do dia ou da noite, depende da hora que ele sair do ventre da mãe. Mas a luz, que é mais importante, a luz espiritual, essa só vai vir com o tempo. E nós precisamos entender isso, né? Como diz aqui, nós viemos aqui granjear, sabe, a bênção do recomeço. Toda vez que a gente vem, estamos recomeçando na bendita escola humana. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo crimes que acontecem, sabe, que você não entende por quê, né?
Agora mesmo, um pouquinho antes de iniciarmos aqui, estava preparando o celular, aparece lá o cidadão, passou um momento de festa com a esposa, saíram, ele assassina essa esposa e agora para quê? Eu costumo dizer às pessoas que hoje nós estamos construindo o romance espírita do nosso futuro. Então, de que lado nós estaremos? Do lado da paz, daquele que instrui, daquele que ajuda ou do necessitado, né? Então, na medida em que somos, no mundo espiritual, avaliados por esses programadores, né, eles vão apresentar técnicas de avaliação que nós, inclusive, desconhecemos aqui na Terra, né? São demorados treinamentos para que a gente chegue por aqui e apresente um grau razoável de fraternidade, de amor ao próximo, né? De desenvolvimento intelectual. Nós vemos criança, a criança apresenta, como é que eu digo para os senhores, principalmente quando é até os 5, 6, 7 anos, eles estão o tempo todo raciocinando, com valores que só eles sabem qual que é. Porque ele não tem no seu cérebro as informações de base matemática, de base gramatical, né? De base de história, enfim. As bases da educação cultural ele não tem ainda. Eu vou citar até um exemplo aqui, não sei se a minha filha vai estar presente, né? Uma vez nós, lá pela idade dela de 4, 5 anos, eu estava fazendo algumas coisas no terreno que a gente vivia lá, e ela ficou preocupada que tinha um buracão. Eu expliquei para ela, tal, passou. Num outro momento, eu fui montar como é que eu digo assim? Uma espécie de aparador. Então peguei broca, né, furadeiras e tal, e estou lá trabalhando lá. E ela chegou perto e ela falou assim, nossa pai, você está fazendo um furaquinho. Até hoje eu dou risada sozinho quando eu lembro disso, né? Por quê? Ela não tem base de construção verbal. E ela não ia falar para mim um furinho. Mas ela lembrou do buraco. Aí ela me pergunta o que eu estou fazendo, eu falo, estou fazendo uns furos. E ela entendeu que era um furaquinho. Por quê? Porque era um furo que fazia um buraco pequenininho. Entende? Então, esse raciocínio da criança, que às vezes nos leva a boas risadas, né? Por causa do modo deles raciocinar, nos mostra como é que ele aproveitou esse treinamento que ele teve antes de vir para cá, né? Que esses habilidosos e dedicados programadores incentivaram, né, a alcançar condições de reencarnar. Tanto que Manuel nos diz aqui, ó, após esses testes todos, são selecionados os melhores, o que reduz a margem de insucesso. Insucesso no desenvolvimento da reencarnação, né? Então, aqueles que não são aceitos, que não conseguiram determinado aproveitamento, eles voltam aos cursos de especialização, inclusive para outras atividades, especialmente de equilíbrio. Então, nós não chegamos aqui, sabe, por conta do nada, por conta do acaso, né? O pessoal hoje costuma dizer, do nada aconteceu isso. Do nada, sabe? O nada cria alguma coisa? Obviamente que não, né? Então,
essas criaturas candidatas à reencarnação não foram aceitas pelos programadores. Porque, obviamente, como numa escola, é preciso atingir determinados índices de aproveitamento, né? E aí voltam para outros cursos, porque são analisados tendências, talentos, recurso intelectual no sentido de uma capacidade de desenvolver problemas matemáticos, uma capacidade de desenvolver problemas gramaticais e assim por diante, né? Então aí eles voltam para cursos que, entre outros, vai lhes trazer o equilíbrio, o entendimento sobre equilíbrio. E aí que se armam de forças para vencer as más inclinações. Porque nós sabemos, por exemplo, a criatura, para dar um exemplo, a criatura suicidou. Quando ele retorna, ele vai reencarnar num ambiente igualzinho àquele que ele rejeitou, com todas como se diz, as possibilidades de colocá-lo frente a frente novamente, com a possibilidade do suicídio novamente. Nós, exatamente, Valdemar, a fila é grande, a reencarnação tem uma fila imensa. Então, tem espíritos que voltam a praticar o suicídio. Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, ela conta nos seus livros que ela era, como se diz, ela repetiu o suicídio pelo menos 2 vezes, que agora estou me lembrando, né? E um dos primeiros suicídios dela, ela suicidou, chamado suicídio por amor. O amor não leva ninguém à morte, não. A nossa teimosia, a nossa tendência a tomar posse do outro é que nos leva a atitudes de desequilíbrio, né? Porque o outro não nos aceita ou não nos quer simplesmente, e aí ela se joga de um precipício junto, inclusive, do pai. Se joga desse precipício, cai dentro de um rio, e olha, uma das coisas que ela relata, ela ficou, como bateu e quebrou isso e aquilo, mas espiritualmente ela assistiu a, como se diz, a depredação do seu corpo pelos peixes, cobras e outros animaizinhos aquáticos durante todo o tempo, até que espíritos socorristas alcançaram ela. Então, são consequências, né, que a gente vai passar porque fez a coisa errada. Por mais difícil que esteja a situação, não recorramos ao suicídio. Porque, afinal, ninguém morre. A gente mata o corpo e continua vivendo com o mesmo problema. E aí, acelerado pela decepção, sabe, de não ter alcançado o nada. Aí eu morro e mergulho no nada e acabou tudo para mim. Não, ninguém vai alcançar esse nada, porque esse nada é uma ilusão, né? Então, meus amigos, minhas amigas, né? As criaturas voltam a fazer cursos, né, para vencer más inclinações, né, que são defluentes de vidas anteriores, né, e vidas que foram malogradas por comportamentos estranhos à harmonia, ao equilíbrio, porque aquele que se mata ou mata alguém, ele está doente. Nós nascemos, pais ficam falando para a gente o tempo todo: não se deve matar nada e nem ninguém.
Então, se a gente mata um animalzinho, né, porque entrou correndo dentro da nossa casa, somos assassinos também. Se matou um cachorrinho, matou um gato. Então, esses desequilíbrios, eles vão ser avaliados o tempo todo para que a criatura apresente um mínimo de condição para a reencarnação, né? Para que essa reencarnação seja bem aproveitada, né? Então, nesse treinamento, vamos adquirir valiosas habilidades que repontarão futuramente no corpo como tendências e aptidão. Tendências e aptidões, né? Então, às vezes a criaturinha chega aqui e apresentou uma possibilidade de ser um violonista, de ser, como se diz, desenvolver uma profissão com maior aproveitamento. Então, o que a gente diz? Nossa, fulano puxou ao pai, fulano puxou a mãe. Ninguém puxa ninguém, não. Hoje nós sabemos disso. Nós trazemos esses recursos já na nossa estrutura de aprendizado, de conhecimento. Porque imagina, se pai e mãe desenvolvem, se educam, adquirem conhecimentos, e alguém tem que puxar esse pai e essa mãe, simplesmente como? Não é possível isso. E vai apresentar, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, como tendências e aptidões. Então, por isso, esse planejamento, na medida em que nós conhecemos e sabemos da sua importância, ultimamente, Valdemar, tem acontecido muito isso. Crianças em pouca idade tocando piano. Tem um garotinho que agora parece que deu uma desaparecida da internet, que lê medicina o tempo todo. Conhece o corpo humano, sabe? E ele trouxe isso com ele. É uma tendência de amor à medicina. E quando nós sabemos disso, nós vamos observar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, ou até trinetos, né, com um outro olhar, né? Então, porque você aprende a enxergar a pessoa, desde os filhos, aos seus amigos, aos seus irmãos, aos seus parentes, ao nível espiritual. Então, você não vai ver a pessoa naquilo que ela está fazendo agora, naquilo que ela pensa agora, mas as suas qualidades intrínsecas de espíritos. E isso é possível você perceber, através, inclusive, disso aqui, ó, tendências e aptidões. Então, aquele, por exemplo, nós sabemos que aquele que bebeu muito numa vida anterior, ele vai vir com, como se diz, o seu metabolismo necessitado de álcool, para que ele aprenda a controlar. O viciado em bebida, outras coisas, e até cigarro, como eu mesmo fumei, o que ele diz? Principalmente o viciado em bebidas. Eu não posso tomar um gole, porque é tomar um gole e derrama tudo novamente, entendeu? Então, exatamente, Eunice. Tudo é planejado, né, nessa vida que nós enxergamos. Em todos os tipos de natureza, a natureza humana, a natureza animal, a natureza vegetal,
né, a natureza marítima. Então, observa, por exemplo, por que o peixe não consegue viver na terra? Porque ele é criado especificamente para aquele ambiente. Assim como outro tipo de animal não vai conseguir viver na água. Então, há um plano desenvolvido por Deus para que a gente aprenda a viver. Então, o inverno, né, ele diminui a capacidade dos vegetais. Mas a primavera e o outono vem e enriquece tudo novamente. Assim é o planejamento da reencarnação. A gente vem, aproveita um pouco, ou quase nada, ou aproveita muito. Quando chega no mundo espiritual, você não está no inverno e nem no outono. Você está, aliás, nem no outono não, nem como se diz, no verão. Você está no clima de criação. Você está com o recurso das criações, dos talentos, né? E o seu planejamento vai ser outro. Então, está sonhando em viver em Júpiter, né? No tempo da codificação, os adeptos do espiritismo na época, e que formavam grupos de estudos, né? Depois que veio a notícia sobre Júpiter, um ficava vigiando o outro, falando, não faz isso que você não vai reencarnar em Júpiter, né? Claro, precisa muito recurso moral, intelectual para reencarnar em Júpiter. Mas é um sonho, é um ideal. Quando a gente idealiza o melhor, já estamos no caminho da evolução. Então, que Deus... E isso, Valdemária, tendências e aptidões nós já trazemos. Nasce conosco. Como é que você explica um médico especialista em qualquer uma das áreas da medicina? Por que ele alcança e o outro não alcança? Ele trouxe esse talento, ele foi desenvolvido no mundo espiritual. E também ao longo de vidas. Então, há um exemplo que nós colhemos na internet, que Bezerra de Menezes acompanha Jesus desde o século II. Então, por isso esse conhecimento, por isso a amostragem de sentimentos que muitos de nós ainda não temos. Porque é ao longo das vidas que nós vamos adquirir. Mas, obviamente, aqui ninguém chega deserdado. Nós chegamos com recursos que foram planejados no mundo espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe, que todos tenham um bom final de semana, né? Se preparem, parece que vai fazer uma friagem, eu não sei, aí no Rio de Janeiro, nem nos outros estados de vocês, mas aqui em São Paulo já está frio. Um beijão na alma e outro no coração. Até a próxima oportunidade.